pero yo he creído en el Dios de lo imposible. Sí. Me libró de la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, y voy a volver a testificar lo que Dios hizo conmigo. Sofremos acidente de moto no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 4:30 da tarde, na região de Emerald e Capitã Nájera. Havia ônibus à nossa direita, então seguimos pelo lado esquerdo da pista. Estávamos tranquilos, era domingo, e as ruas estavam pouco vazias. De repente, ônibus apareceu e jogou o veículo sobre nós. Foi tão brusco que a moto perdeu o controle e caiu de lado. Eu fui lançada e caí bem no meio da rua. Quando bati no chão, percebi que estava coberta de sangue. Foi tudo muito rápido. Fechei os olhos e comecei a orar. Senhor, se este for o meu último momento na terra, eu me coloco diante de ti. Eu dizia, Senhor, se eu viver, que seja para ti. Se eu morrer, que seja contigo. Mas naquele instante, eu ainda estava consciente. Ouvi as pessoas dizendo, ela está sangrando demais. Ela morreu? Outros falavam comigo, tentavam me chamar, perguntavam como eu estava. Eu apenas conseguia mover os dedos e alguém exclamou, ela ainda está viva! Meu esposo me contou que a ambulância demorou, mas para mim pareceu que chegou rapidamente. Eu senti quando me colocaram dentro da ambulância. Começaram a cortar minha roupa e disseram, precisamos cortar o cabelo, a cabeça dela está muito ferida. Ouvi as conversas dos paramédicos enquanto me atendiam. Então, por um breve momento, abri os olhos. Na porta da ambulância, havia um homem. Ele olhou para mim e disse com calma, fique tranquila, você não vai morrer, Deus tem o controle da sua vida. Depois disso, ouvi alguém dizer, vamos levá-la para o hospital de Guasmo. E então, perdi completamente a consciência. Posso dizer que meu corpo permaneceu na ambulância, mas minha alma saiu dali. De repente, eu estava viajando por um túnel escuro. Não sei quanto tempo passou, se foram horas ou dias, mas eu sentia que estava sendo levada a uma velocidade impressionante. Então cheguei a um lugar sombrio e quente, com um cheiro nauseante e insuportável. O primeiro cenário que vi ali me assustou. Havia algo parecido com ninhais, como aqueles em que as galinhas chocam seus ovos. Mas dentro deles havia algo estranho e perturbador. Naquele momento perguntei a Deus, Senhor, se este era o meu destino final, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Então, de repente, uma luz começou a iluminar o lugar. Foi nesse instante que demônios começaram a se levantar, saindo de dentro daquelas estruturas sombrias. Eles avançavam para me agarrar, quando uma voz poderosa ecoou pelo ambiente. Não toquem nela! Naquele momento senti uma segurança inexplicável. Eu sabia que aquele lugar não tinha misericórdia. A Bíblia é clara. Quem chega ali não tem mais esperança, pois a alma vive eternamente e seu destino é selado. Então, vi o Senhor. Ele segurava um pano torcido e sujo em suas mãos. Parecia um trapo maltratado. Pensei comigo, por que ele está segurando algo tão sujo em suas mãos santas? Então, ele me chamou pelo nome. Silvia, era necessário que você estivesse aqui. Eu perguntei, Senhor, por quê? Ele apenas desenrolou o pano. Aos poucos, aquele tecido imundo ficou branco e resplandecente. Então, Jesus disse, Silvia, você voltará à terra e levará esta mensagem ao meu povo. Ele me mostrou o pano agora purificado e explicou, diga a eles que esta é a condição de seus corações diante de mim. Muitos vivem suas vidas como este tecido sujo e torcido, mas se arrependerem e permitirem que eu os purifique, serão transformados em algo branco e resplandecente. Naquele instante, minha alma chorava. Eu dizia, Senhor, essa mensagem também serve para mim. Então, Jesus me respondeu,
Você precisou passar por essa experiência porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu a toquei porque o meu amor está sobre você. E acrescentou: diga ao meu povo que também os tocarei, pois muitos têm colocado outras coisas acima de mim e me deixaram de lado. Eu chorava e clamava: Senhor, tenha misericórdia. Então ele me disse: Sílvia, agora vamos para outro lugar. Eu implorei: Senhor, por favor, não. Eu não quero ver mais nada. O que já vi foi terrível o suficiente, mas foi como virar a página de um livro. De repente, já estávamos em outro lugar no inferno. Ali, o que eu ouvi foi ainda pior. Os gritos de dor, sofrimento e desespero ecoavam por todos os lados. Pessoas clamavam por piedade e misericórdia, mas já era tarde demais para elas. Eu perguntei: Senhor, que lugar é este? E ele me respondeu: aqui estão todos aqueles através dos quais eu me glorifiquei. Aqui estão aqueles por meio dos quais realizei milagres e maravilhas. Aqui estão todos que me serviram na terra. Eu fiquei confusa e perguntei: mas, Senhor, eles te serviram? Ele respondeu com firmeza: sim, mas eu já tive misericórdia deles. Eu lhes dei oportunidades, falei com eles através da minha palavra, enviei mensagens, falei diretamente às suas vidas. Mas eles me colocaram de lado e seguiram seus próprios caminhos, guiados pelos seus desejos e opiniões. Naquele momento eu clamei: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E ele continuou: muitos serviam apenas para serem vistos pelos homens. Meu espírito já não estava mais neles. Eu então continuei clamando: Senhor, tenha misericórdia. O ambiente era aterrorizante. Eu abaixei a cabeça, fechei os olhos e, de repente, uma gota caiu sobre mim, como quando um pingo d'água atinge o chão. Mas essa gota queimou minha pele como fogo. Eu me desesperei e olhei para cima. Foi então que vi as lágrimas do Senhor caindo. Ele dizia: se até eu, sendo o Salvador, choro pela humanidade e pelo meu povo, por que não querem me ouvir? Quando eles clamam por mim, estou aqui para libertá-los, mas muitos simplesmente se recusam a me aceitar. Naquele momento senti uma profunda dor no coração ao ver o quanto Deus ama a humanidade, mas quantos ainda o rejeitam. Continuamos caminhando e o Senhor me chamou pelo nome. Sílvia, há uma linha de sangue muito poderosa. Eu perguntei: Senhor, o que é isso? Ele me olhou e disse: Sílvia, você ainda não compreendeu o que estou dizendo? Muitas vezes o Senhor já havia falado comigo sobre isso, mas eu nunca tinha entendido completamente. Então ele explicou: essa linha de sangue é tão poderosa que agora mesmo na terra, seus pais, seus irmãos e seu esposo estão clamando por você. Eles estão intercedendo, pedindo ajuda. Veja como um pai corre quando seu filho está ferido. Veja como uma mãe se desespera quando vê seu filho em perigo. Veja como um irmão se apressa para socorrer o outro. Essa linha de sangue é forte, porque representa o amor que une vocês. Eu perguntei angustiada: Senhor, o que está acontecendo com a minha família? Ele respondeu com serenidade: todos eles estão correndo por você neste momento. Mas, Sílvia, não tema. Eu tenho o controle da sua vida. Nada acontece sem a minha permissão. Naquele instante, senti o poder da proteção divina. Então, o Senhor continuou: você sabe por que essa linha de sangue é tão poderosa? Ele olhou para mim e disse: porque um dia no Calvário, eu derramei o meu sangue por toda a humanidade, para o perdão dos pecados. E esse sangue continua sendo derramado sobre todos os que se arrependem, selando-os com o Espírito Santo. Então ele declarou: todo aquele que está em perigo, eu resgato. Todo aquele que é meu, eu tomo para mim. Eu luto por cada um. Eu me recuso a perder aqueles que me pertencem. Naquele momento, meu coração se encheu de gratidão e temor ao compreender o poder do sacrifício de Cristo. Então, o Senhor me disse: agora você voltará à terra e levará essa mensagem. Eu perguntei:
Senhor, eu realmente vou voltar? Ele confirmou: sim, agora vamos viajar para a terra. De repente, já não estávamos mais no inferno. Fomos transportados para um salão muito elegante, com construções imponentes, mas com uma atmosfera estranha. O Senhor olhou para mim e disse: entre e veja o que está acontecendo. Então, eu entrei. Estávamos na sede do Vaticano. Ali, o Papa estava reunido com muitos sacerdotes e todos estavam fazendo orações em diferentes línguas e idiomas. Eu olhei para Jesus e perguntei: Senhor, esse homem é o Papa? Ele apenas respondeu: observe o que acontecerá agora. Eu continuei olhando e vi que, de repente, eles começaram a formar círculos estranhos. O que aconteceu em seguida foi terrível. Começaram a levantar suas vestes e a cometer atos impuros entre si. Jesus me disse: veja como eles têm enganado a humanidade. Eles têm mantido as pessoas confusas e em trevas. Eu fiquei horrorizada, então perguntei: mas, Senhor, muitas pessoas seguem esse homem. Elas correm até ele. Elas o chamam de santo. E o Senhor respondeu com tristeza: diga ao meu povo que clame mais, que busque a minha presença. Tudo o que você verá agora, testemunhe e compartilhe. De repente, era como se uma nova página de um livro tivesse sido virada, e já estávamos em outro lugar. Estávamos agora em uma igreja muito bela, com um altar magnífico, mas ao olhar para o altar, percebi algo estranho. Uma enorme serpente se movia para cima e para baixo, deslizando ao redor do altar. Então, voltei o olhar para o púlpito e vi uma mulher muito bonita de pé diante da congregação. O Senhor me disse: aqui se manifesta o espírito de sedução, adultério e fornicação. Muitos vêm aqui buscando um milagre, mas saem enredados por esse espírito enganador. Fiquei assustada com o que via. Naquela igreja, as pessoas pareciam idolatrar essa mulher, como se estivessem encantadas por ela. O Senhor me perguntou: você está vendo? Respondi: sim, Senhor. E ele me disse: assim está a humanidade, completamente enganada. Então, a visão mudou novamente, como se mais uma página do livro tivesse sido virada. Agora, estávamos em outra igreja. Essa era ainda mais majestosa e esplendorosa do que a anterior. Eu olhei e disse: Senhor, esta igreja é maravilhosa. Mas ele me ordenou: vá até o altar, levante o véu e veja o que está oculto. Obedeci. Caminhei até o altar, puxei a cortina e vi algo terrível, um grande círculo de feitiçaria. No centro, havia uma piscina cheia de uma água negra e espessa. O Senhor me disse: observe bem essa água. Olhei com mais atenção e, para meu horror, vi chamas saindo de dentro da piscina. Ele continuou: neste exato momento estão sendo feitos sacrifícios. Aqui atua o espírito do engano. Muitos dizem que sou eu quem opera neste lugar, que é a minha presença que se move aqui. Mas não, aqui fazem feitiçaria e conjuros. Então ele me deu uma ordem: diga ao meu povo para não se deixar enganar. Meu povo precisa permanecer firme na minha palavra. Eu chorei e agradeci ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por me mostrar isso. De repente, fomos transportados para um lugar imenso, ainda maior que os anteriores. Era uma sala cheia de computadores. O número de máquinas parecia incontável, um verdadeiro mar de tecnologia. O Senhor me disse: olhe para a tela. Quando me aproximei e olhei, vi algo chocante. As telas estavam repletas de pornografia. Fiquei horrorizada e perguntei: Senhor, o que significa isso? Ele respondeu com tristeza: veja como a juventude está aprisionada por isso. E o pior: muitos dentro da minha igreja também estão enredados. Até mesmo aqueles que cantam nos corais e dizem louvar o meu nome estão cheios de imundície. Naquele momento, compreendi o quanto esse pecado tem destruído vidas, famílias e ministérios. Depois disso,
O Senhor me levou a outro local. Agora estávamos dentro de uma igreja gigantesca. No centro, havia uma árvore muito grande, estendendo seus galhos até o altar. Quando olhei mais de perto, percebi algo estranho no meio da árvore. O Senhor me disse: venha até o altar. Quando caminhei até lá, ele ordenou: agora vire-se e olhe para a congregação. Obedeci. E o que vi me deixou sem fôlego. As pessoas já não pareciam normais. Eram todas caveiras. Olhei para o pastor no púlpito e ele também era uma caveira. O Senhor me disse: essas são as igrejas da prosperidade. Elas têm seus corações voltados apenas para os bens materiais, mas espiritualmente estão mortas. Naquele instante, compreendi que muitas pessoas estavam sendo enganadas, pensando que estavam buscando a Deus, quando na verdade estavam apenas atrás de riquezas e bênçãos materiais. Fiquei impactada. Como tantas igrejas poderiam estar tão cheias, mas ao mesmo tempo tão mortas? O Senhor me disse: diga ao meu povo tudo o que você viu. Este é o tempo final. Eu tremia diante da grandeza da revelação. De repente, tudo ficou branco e minha mente se apagou. Quando abri os olhos novamente, estava no hospital. Descobri que haviam se passado 7 dias. A primeira coisa que vi foi uma enfermeira olhando para mim. Assim que percebeu que eu havia despertado, ela exclamou: você acordou. Eu tentei reagir, mas só conseguia mover um dedo. Ela correu para chamar os médicos e logo eu estava cercada por vários doutores. Eles comemoravam e batiam palmas, dizendo: bom trabalho, conseguimos! Então, um deles se aproximou de mim e disse: você despertou, mas precisa saber de algo. Eu olhei para ele e ele continuou: aqui no hospital não há meio termo. Ou você vem para viver, ou vem para morrer. E o seu prognóstico era de morte. Sua família já esperava a notícia do seu falecimento. Mas então, ele sorriu e completou: porém você está viva. Naquele momento começaram a me examinar. Eu ainda não conseguia falar, mas sentia tudo ao meu redor. Eles começaram a espetar agulhas no meu corpo para testar se eu tinha paralisia. Eu reagia a cada estímulo, o que os deixou impressionados. Um dos médicos passou a mão diante dos meus olhos e perguntou: você consegue enxergar? Eu movi o dedo, sinalizando que sim. Então, eles começaram a me monitorar intensamente. Acordei no dia 22 e no dia 23 fizeram uma bateria de exames. Constataram que eu havia chegado ao hospital com fratura no crânio, perda do olho direito, braço quebrado, costelas fraturadas, pulmão gravemente lesionado. Mas contra todas as expectativas eu estava viva. No dia 24 de dezembro pela manhã, recebi visitas. A esposa do meu pai, que é cristã, veio me ver. Eu ainda estava entubada, sem poder falar, mas ela se aproximou e disse: quero orar por você. Então, fez uma oração muito bonita. No meio da oração, ela disse algo que ficou gravado em meu coração: Senhor, unja-a com 3 gotas do teu sangue. Naquele momento eu não vi as gotas, mas senti a força daquela oração. Na manhã daquele dia, por volta das 9 horas, houve um grande conflito entre os médicos dentro da UTI. O inimigo se levantou contra a minha vida, mas Deus também se levantou com poder. Um dos médicos entrou e disse para a doutora responsável: já é hora de desconectá-la dos tubos. Ela reagiu bem, seus sinais vitais estão estáveis e os exames estão normais. Mas a doutora respondeu: não, ela tem um pulmão perfurado. Ainda não podemos desligá-la dos aparelhos. Os dois começaram uma discussão intensa. Um tentava provar sua autoridade, mostrando seus títulos e credenciais, enquanto a outra fazia o mesmo. Eu ouvi tudo, mesmo sem poder falar. Por fim, chegaram a um acordo. Iriam me aplicar 2 injeções muito fortes. Uma seria aplicada na veia do meu pescoço e a outra na perna. Ouvi um deles dizer: esses medicamentos são tão potentes que causarão um choque no organismo.
Isso pode fazer com que ela expulse o tubo agora mesmo. Mas a doutora advertiu. Você sabe que há um grande risco? Ela pode ter um infarto e morrer. Ou, se sobreviver, pode perder o útero, pois esse medicamento é muito agressivo. Eles continuaram discutindo. A doutora disse: por que você insiste tanto nessa paciente? Essa mulher não vale nada. Eu não vou perder minha credencial por causa dela. Eu não vou arriscar minha carreira por alguém insignificante como ela. Então perguntou ao outro médico: você tem filhos? Tem família? Vale a pena arriscar seu status social por essa mulher? Mas naquele momento, Deus tomou aquele médico. Ele respondeu com firmeza: não me importo se eu tiver que vender refrescos na esquina. Não me importo se perder meu status social. Não me importo se for proibido de exercer a medicina por 1 ano. Eu sinto no meu coração que devo desconectar essa mulher. Enquanto eles discutiam, a médica já estava com a seringa na mão. Foi então que comecei a orar em silêncio. Senhor, olha o que está acontecendo. De repente, Deus abriu minha visão espiritual. Vi a primeira gota de sangue caindo do céu e atingindo minha cabeça. Em seguida, veio a segunda gota. E então, a terceira gota caiu com uma velocidade impressionante, explodindo sobre mim como uma chama ardente. Naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto eu estava consciente no hospital, ao mesmo tempo vi um lugar diferente. Diante de mim, havia uma casa de cimento, pintada de amarelo forte. As janelas estavam abertas, mas as portas estavam fechadas. Quando me aproximei e olhei para dentro, vi 3 camas enfileiradas. Na última cama, vi um bebê recém-nascido. Mas o que mais me assustou foi que eu mesma estava ali dentro, completamente curada, segurando aquela criança nos braços. Então perguntei: Senhor, o que significa isso? Eu não tenho filhos. Essa casa não me é familiar. Isso não tem ligação com minha família. O que está acontecendo? Foi então que a voz de Deus veio sobre mim e disse: agora mesmo você está em Quevedo. A essa hora, há uma mulher morrendo dentro de uma ambulância. Ela está na mesma condição que você esteve e está prestes a perder seu bebê. Clame por ela agora. Não pare de orar. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, clamei ao Senhor: Senhor, eu ainda estou com os tubos. Os médicos estão brigando porque não querem me desconectar. Então, ouvi a voz de Deus me relembrar: você e eu fizemos um pacto no momento do acidente. Você me disse que se vivesse, viveria para mim. E se morresse, seria para mim. Agora cumpro a minha parte. Os tubos serão removidos, porque eu tenho o controle da sua vida. Irmãos, eu arranquei os tubos sozinha, mas eles colocaram de volta. Começou-se um corre-corre entre os médicos procurando oxigênio e máscaras, mas eu continuava orando. Eles diziam: essa mulher está muito inquieta, e eu seguia orando. Passaram-se minutos e começou um alvoroço porque chegou aquela mulher na ambulância, quase morrendo. Deus me confirmava que essa mulher estava chegando, e eu continuei orando. Depois, Deus se glorificou nessa mulher. Ele a estabilizou, seu bebê nasceu, e ambos foram transferidos para o hospital de Guamo. Os 2 ficaram estáveis. Ambos sobreviveram. A partir desse momento, de repente, tudo mudou de rumo e entrou em outro nível. Os médicos que cuidavam de mim não entendiam o que estava acontecendo. Eles me perguntavam: você sabe onde está? E eu respondia que sim. Este caso é sério. As pessoas aqui estão morrendo e você é a única que está bem. Eu queria sair, andar pelos corredores. Dia e noite eu conversava com as enfermeiras e médicos, dizendo a todos que Jesus havia me devolvido a vida. Agora, irmãos, tenho um problema nos pulmões. Tenho 30 anos, respiro com dificuldade. E só agora descobri que meu pulmão é menor que o outro. Foi só recentemente que soube disso. Tenho a radiografia e o médico me disse: não há mais solução. Esse pulmão vai ficar danificado para sempre. Vai permanecer assim e ainda por cima é pequeno. Peguei a radiografia e sorri para o médico. Muito obrigada, eu disse. Ele falou que era algo grave e eu respondi:
Doutor, vou lhe contar algo da minha vida. Desde o ventre, Deus me salvou da morte. Quando minha mãe tomou um chá abortivo, colocaram pílulas intravaginais, tentaram me expulsar, mas eu não morri. Quando eu tinha 12 anos, fiquei gravemente doente com peritonite. Fiquei 4 dias em sondas, em observação e na UTI, mas não morri. Mesmo quando ia ao culto na igreja, um carro me atropelou e me revirou, mas eu não morri. E agora, depois de estar em coma, eu me levantei da morte. Então não importa o que digam, Deus tem o poder para me curar. Ele tem o poder para fazer isso. Já vivi com esse pulmão e não morri. Por isso louvo e glorifico a Deus. Isso é tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês, irmãos. Essa é a experiência que eu vivi. Eu morri, irmãos. Minha família já havia preparado tudo. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo.